E aí, galera, beleza? Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os jogos dos paulistas no final de semana agora, do Santos, do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras. O São Paulo que jogou primeiro, teve um empate ali que, na minha opinião, é quase um vexame contra o Tolima. O Santos que teve uma derrota que, na minha opinião, era esperada, mas do jeito que foi realmente ruim. Acabou perdendo para o News Old Boys por 1-0. O Palmeiras fazendo o que sempre faz. E o Corinthians se complicando bastante na Libertadores. Bem, eu vou começar primeiro falando do São Paulo. Do São Paulo, porque é o jogo que eu assisti com mais vontade, né? O São Paulo jogou até que bem, principalmente no primeiro tempo, alguns momentos, teve algumas pressões, mas o São Paulo parecia um time muito ansioso pelo gol. O Gabriel Neves estava jogando muito bem. O Gabriel Neves, assim, eu sempre gostei muito do futebol dele. O Ceni não gostava muito de usar ele, mas eu sempre reclamava muito de que ele não conseguia, primeiro, jogar, e quando ele jogava, ele nunca tinha sequência no time titular, mesmo jogando bem quando ele entrava, né? Ele tem um problema grande com lesão, aliás, está sendo reavaliado hoje, porque teve uma entorse no tornozelo, provavelmente vai ficar fora por um tempo de novo. Mas ele joga muito bem, eu gosto bastante do futebol do Gabriel Neves. Mas o São Paulo parecia um time muito ansioso, um time que queria o gol assim, mas de forma desorganizada, né? Os jogadores às vezes saindo muito de posição, isso é uma característica dos times do Dorival, uma troca de posição, mas de forma desorganizada demais, a ponto do time não conseguir criar quase nada. Quando criava, não conseguia chutar o gol, né? O São Paulo foi acertar o gol de verdade mesmo aos 68 minutos de jogo, o que na minha opinião é algo muito vexatório, né? O time não conseguiu, até conseguiu ter volume de jogo, mas não conseguiu criar realmente, né? Não conseguiu criar perigo para o adversário. É um time que não dá medo, São Paulo. É um time que não ameaça a área do adversário, entendeu? Não tem poder de fogo. São Paulo não tem, principalmente quando não tem o Caleri, tá? Porque na minha opinião, né, o Caleri tá fora por dengue, ele está com dengue, tá se recuperando. Provavelmente vai estar de volta domingo contra o Internacional no Morumbi. Mas quando o São Paulo não tem o Caleri, o São Paulo sofre muito. O São Paulo não consegue finalizar bem em gol. O São Paulo não consegue concluir de forma decente as jogadas que quando consegue montar uma jogada. Entendeu? E o São Paulo sofreu muito e perdeu algumas chances assim inacreditáveis. O Juan, cara, Juan, não dá. Volta pra base, cara. Eu sei, o São Paulo tem uma carência muito grande no ataque, mas é inconcebível um atacante não conseguir fazer o gol que o Juan perdeu. Ele estava debaixo praticamente da trave, só o goleiro na frente dele. Ele me enche o pé no goleiro. Entendeu? E a bola ali vai para fora, o zagueiro acaba tirando. Mas é meio. É triste, cara. É triste. Entendeu? O São Paulo roda, tá melhorando, né? Isso de rodar bem a bola. O Beraldo tem uma saída de jogo muito boa, ajuda bastante o São Paulo nisso. Mas o São Paulo precisa criar mais perigo. Eu acho que o São Paulo vai melhorar muito com a volta do Igor Vinícius, com a volta do Galopo e com a volta do Caleri. O Igor Vinícius volta daqui, acho que dentro do mês de maio ele ainda consegue voltar, pelo menos por poucos minutos. O Caleri já volta domingo, mas o Galopo é no mínimo 4 meses para ele voltar assim de verdade mesmo. O que é algo que me preocupa muito. O São Paulo até cria poucas coisas, mas cria. Só que quando cria não finaliza bem e demora muito a criar. É um time que, igual que eu falei, chutou primeira vez no gol 68 minutos. Isso é muito preocupante. E quando cria, quando não tem o Caleri, o time finaliza mal demais. O time não consegue fazer o gol, né? O São Paulo foi isso me dá até. O Tolima tava a 6 jogos. Nos últimos 6 jogos eram 5 derrotas e um empate. 5 derrotas e um empate. O Tolima tá brigando ali na zona de rebaixamento no campeonato colombiano. E aí o São Paulo não consegue ganhar. O Tigres ganhou e encostou no São Paulo agora na liderança do grupo. O São Paulo tá com 7 pontos, o Tigres com 6. E isso é muito ruim. O São Paulo poderia praticamente garantir uma classificação em primeiro hoje. Isso é péssimo. Isso fere muito o planejamento do time. Mas vamos ver, o Dorival ainda não conseguiu treinar tanto esse time. Vamos ver, agora vai ter um tempo mais legal de treino, quarta, quinta, né? Teve no caso a quarta, quinta, amanhã a sexta, o sábado e no domingo. Também provavelmente vai treinar de manhã, mas tem o jogo ali à tarde contra o Internacional. Que o São Paulo necessita de uma vitória contra um time que, na minha opinião, é um bom time, o time do Internacional, mas ainda precisa de alguns ajustes, então dá para o São Paulo tentar buscar uma vitória. Agora falando do Santos, cara, o Santos foi
é um time estranho, sinceramente. Na minha opinião, o Santos jogou muito bem, jogou até melhor que o News Old Boys, perdeu gols inacreditáveis. O Lucas Braga perdeu um gol quase debaixo da trave, para não dizer debaixo da trave. Foi um dos jogos que eu assisti que o Santos estava mais organizado em campo. O Santos sabia o que fazer com a bola, sabia trabalhar, conseguiu envolver o News Old Boys, que não é um time ruim, com certeza, mas acabou pecando nas finalizações e deu o azar de levar um gol no finalzinho ali do jogo, né? Um vacilo ali da defesa, né? Mas o Santos se defendeu bem, né? O Santos tem feito jogos até... São jogos assim... É um time sem meio padrão de jogo, né? Jogou contra o Atlético Mineiro no aquele 0-0. O Santos não jogou bem, mas não jogou mal, né? Empatou com o Atlético Mineiro ali em casa, senti que dava para ter ganho o jogo, né? Aí jogou contra o Audax Italiano, que tá brigando para não cair no Campeonato Chileno. Jogou mal, empatou. Aí joga contra o América. O time atacou bem, realmente, atacou bem, ganhou de 3-2, mas a defesa foi um Deus nos acuda, né? A defesa muito desorganizada. Os jogos que o Santos parece que entra melhor, que na minha opinião, contra o Grêmio, na estreia do Brasileirão, que eu achava que o Santos ia perder feio, o Santos entrou bem, criou mais chances que o Grêmio e jogou melhor que o Grêmio. Poderia ter ganhado o jogo tranquilamente. Acabou perdendo por 1-0 com o gol do João Pedro, lateral direito. E aí ontem também jogou super bem, jogou super bem, mas não conseguiu finalizar, não conseguiu concluir. O mesmo problema do São Paulo. O Santos ainda criou mais que o São Paulo, na minha opinião, né? Mas não conseguiu concluir direito a gol. Não conseguiu realmente fazer o gol que necessitava, né? Para tirar o peso, né? E aí acabou perdendo o jogo, levou um gol ali no finalzinho, o que acaba complicando um pouco o Santos. Eu senti que se o Santos ganhasse realmente esse jogo, poderia até buscar a classificação em primeiro do grupo. Mas eu acho que vai ser difícil agora com essa derrota. O Santos vai acabar se classificando, mas acho que vai ser em segundo para enfrentar um time que vai sair da Libertadores, que pode ser muitos times que são bons, né? O próprio Corinthians, né, que agora não tá, tão bem, mas vai acabar melhorando, né? Agora, aliás, falando de Corinthians, vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians recebeu o Independente Del Valle, que é muito bom time. Eu, como São Paulino, sei muito bem. E acabou sendo derrotado. Eu senti o Corinthians até que, assim, a mesma coisa do São Paulo. Trocou de treinador, o espírito renova, o time quer ir pra cima, né? Mas o Corinthians pegou um time muito bem organizado, né? O Independente Del Valle deu sorte em algumas horas, né? Bola no travessão, né? Tal, a má fase do Yuri Alberto, que tá zicado, realmente, não dá pra entender. O Yuri Alberto eu acho um ótimo atacante, mas ele tá zicado, não adianta. E pegou um time muito organizado, o Corinthians, né? É o que eu falo, o Corinthians tem um ótimo elenco, né? Tem uma torcida espetacular, mas peca na organização do time. Eu vi uma entrevista, aliás, do Sornosa, que jogou no Corinthians, né? Hoje joga no Del Valle, na zona mista. Depois do jogo ele falando que não adianta o Corinthians trocar de técnico. O problema é os acomodados no elenco. Eu não acompanho tanto o Corinthians para saber a quem ele estava se referindo, né? Mas, não sei, eu sinto que o problema do São Paulo é muito parecido, né? O Rogério Ceni assim, era São Paulino de coração, ele fazia algumas besteiras ali, mas eu senti que o problema realmente não era o Rogério Ceni, né? Eu acho que trocar de técnico era necessário, não era ele. Mas não era ele o problema, necessariamente. No Corinthians eu sinto que é a mesma coisa. Eu acho que o Luxemburgo vai ajeitar esse time do Corinthians. Eu acho que até o meio do ano o Corinthians já melhora bastante. Vai conseguir se recuperar no Brasileiro. Infelizmente está no Z4. No Z4. Mas está abrindo o Z4. Mas vai se recuperar, eu acho, até o meio do ano. Talvez não brigue, assim, pelo que a gente esperava, que seria uma Libertadores, né? Talvez brigue ali por pré-Libertadores, que é o que eu acho que o São Paulo também briga, e talvez o Santos, mas eu acho que o Luxemburgo arruma esse time. Então, aí sobre o jogo, o Corinthians até tentou, mais na força da torcida, na força, assim, de vontade mesmo, mas não conseguiu derrubar o Del Valle, que é um time muito organizado, um time que sabe o que fazer com a bola, que sabe o momento do jogo, sabe levar pressão, sabe fazer pressão no adversário, sabe trabalhar a bola. É impressionante como esse trabalho do Del Valle é bem feito. O Del Valle revela talentos para o futebol, revela treinadores para o futebol e joga um bom futebol. E mesmo perdendo esses treinadores, como Miguel Ángel Ramírez, que saiu primeiramente para o Inter e agora está treinando os clubes, e agora está com outro treinador que também está fazendo um trabalho excepcional, que venceu o São Paulo na final da Sul-Americana, venceu o Corinthians dentro de Itaquera e poderia ter sido mais o jogo, né?
Assim como o Corinthians também poderia ter empatado, mas o Del Valle poderia ter feito terceiro ali, até fez, mas foi anulado. E, assim, é um time que joga muito bem. Eu esperava realmente, na verdade eu esperava um empate nesse jogo. Não achei que o Corinthians ia perder por estar jogando em casa, o que é muito ruim, porque agora o Corinthians tem jogos contra Argentino Júnior fora, Independente Del Valle fora, mas tem o Liverpool em casa, que é uma vitória que tem que ser muito tranquila. Agora falando do Palmeiras rapidinho, bem, o Palmeiras não decepcionou mais uma vez, fez o que era necessário. Cara, o Veiga é espetacular. Como joga esse meia, gente? Meu Deus, ele joga muita bola, o Veiga. Caramba, ele tava desfilando em campo, desfilando, jogando muito. Teve um lançamento, ele fez um lançamento, ele recebeu a bola, ele nem dominou, já deu de primeira, ele tava de costas pro lance, lançou para Piquerez, o Piquerez acabou, né, gerou um escanteio depois, mas acabou não aproveitando tão bem a chance. Mas como joga o Veiga? O Palmeiras foi letal, assim, não foi um futebol espetacular que apresentou realmente no jogo, mas por estar jogando fora de casa, por ser Libertadores, que é uma competição muito cruel, o Palmeiras jogou bem, conseguiu, não deixou o Barcelona de Guayaquil sonhar, né? Porque, assim, com certeza os torcedores do Guayaquil não pensavam que o time, nem o mais otimista pensava que conseguiria realmente vencer o Palmeiras bem e tal, tendo a pressão, né? Mas não deixou nem o Barcelona de Guayaquil sonhar. No começo do jogo teve um pouco de dificuldade, né? Isso acontece por estar jogando fora de casa, o time de casa quer fazer a pressão inicial, mas o Palmeiras conseguiu controlar bem, né? Um time muito bem treinado pelo Abel Ferreira. O Rafael Veiga joga muita bola, fez ali o gol de pênalti, depois deu assistência para o Gustavo Gomes. Não foi dele assistência porque teve um desvio, se eu não me engano, mas e aí teve o gol do Gustavo Gomes, o zagueiro, o artilheiro, joga muito também. E é isso, o Palmeiras controlou o jogo, fez o que era necessário, agora se aproxima da liderança do grupo e tem tudo para passar em primeiro no grupo, mesmo estreando perdendo na Libertadores. Valeu? Tamo junto, se você gostou do vídeo, curte. Eu esqueço de pedir no começo do vídeo, né? Eu tenho que pedir no começo do vídeo, mas é isso. Se você gostou do vídeo, curte aí para ajudar. Tamo junto, até a próxima.